Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia, no nome de Jesus. Ah, o título da mensagem de hoje é Por que não falam deste sinal? Geralmente tem alguns pregadores e muitos deles falam dos sinais da vinda de Jesus. Alguns falam que o evangelho tem que ser pregado em toda a terra, e isso é verdade, o evangelho deve ser pregado, porque as pessoas precisam saber do plano de salvação que Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar o homem. Então esse plano precisa ser conhecido pela humanidade e o evangelho deve ser pregado a todos. Isso é uma grande verdade. Mas a pergunta é, por que não falam deste sinal? E este é o sinal que nós estamos falando nas duas cartas de Pedro. Então, Pedro nos deixou bem claro nas duas cartas. Então, leiamos a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, o versículo 1 e 2. E vamos meditar até o versículo 12, mas vamos ler o 1 e o 2, que diz assim: Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os apóstolos. Então, Pedro, é claro que nas duas cartas ele trata do mesmo assunto. Ele diz: os profetas, os santos profetas falaram, e o nosso Senhor e Salvador nos deu para que passássemos a vocês. E que passando estas doutrinas que recebemos do nosso Senhor e Salvador, e também as doutrinas que nós aprendemos dele, que foram preditas pelos apóstolos, nós estamos passando a vocês para gerar em vocês pensamentos puros na vossa mente. Volto à pergunta: por que não falam deste sinal? Pedro fala nas duas epístolas sobre o sinal que iria acontecer nos últimos dias. E Pedro não retrata evangelho sendo pregado, terremotos e maremotos, etc. Pedro trata de uma matéria que está dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo. E este é um sinal perigoso, porque quando o vírus está no ar é uma coisa, mas quando o vírus está dentro do teu corpo é outra coisa. Então, tratar com o vírus no ar é mais fácil do que tratar com o vírus já infectando você. Então, Pedro fala disso e diz que este sinal são os falsos profetas, que já estamos falando esses dias, e os falsos mestres, os enganadores. Só que você vê alguns santos pastores pregando por aí, homens de Deus pregando a volta de Jesus. Mas esses falsos mestres e falsos pastores não pregam sobre a volta de Jesus e tampouco pregam sobre o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Mas eles têm outras palavras, pegam outros textos e criam as suas próprias pregações emocionais para estar sempre no meio do povo, falando para o povo. Só que a Bíblia diz que o exercício dessa prática provoca falta de fé. Então, o que acontece? Esses citados aí já não estão mais preocupados com a santa palavra de Deus. Eles se tornaram oradores de púlpito, discursadores, de púlpito, e eles então elaboram suas próprias mensagens. Eles procuram estudar bem a ciência, estudar casos e aplicam esses casos aos versículos e contam testemunhos, até testemunhos que não deveriam ser contados, porque não são testemunhos da obra de Deus na vida deles, ou da obra de Jesus na vida de alguém, mas outros tipos de testemunhos por aí
que emocionam o povo. E a Bíblia diz que eles, pregando isso, vão afastando o povo da fé, porque eles também já estão se afastando da fé, se afastando da santa palavra de Deus. Eles já não fazem mais questão da fé, porque eles pensam que Jesus vai demorar a voltar ainda e que eles têm que viver essas bênçãos recebidas. E quais são as bênçãos recebidas? São as suas propriedades, as suas posses, os seus carros, as suas viagens, né? E você pode ver que muitos deles falam até o número de igrejas internacionais que eles pregaram, mas não falam do número de almas que ganharam, do número de enfermos que foram curados, de soluções de matrimônios que foram feitos, né? De pessoas que foram ajudadas. Então, você está vendo que Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque os filhos das trevas trabalham, o homem natural trabalha e eles mostram a crença deles através das obras. Mas os que se dizem pastores e mestres, mas são falsos, eles não mostram obras, eles contam casos e enaltecem a si mesmos, dizendo que são muito convidados, né, que a agenda está cheia e que eles têm muito ainda para ir, mas para fazer as suas próprias concupiscências, né, os seus próprios desejos carnais, para cumprir isso na vida dele, e vai usando você. Então fizeram as igrejas de empresas e eles se tornaram grandes empresários. O status deles é muito alto. Hoje alguns deles têm até guarda-costas, aviões particulares, né, e por aí vai. Então, a Bíblia diz que por eles afastarem da fé, eles também vão tirando você da fé, né? E pregando nas igrejas doutrinas que não são de Deus. E Paulo fala que são doutrinas de demônios, né? Ele fala isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que estas pessoas estão pregando doutrinas, ensinamentos de demônios na igreja. E quais são os ensinamentos de demônios? É que você deve procurar ter prazer nessa vida mesmo, que você deve procurar se cuidar, que você deve fazer academia, que você deve usar o seu corpo para glorificar a Deus, mas o seu corpo tem que ser belo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e ensina você os prazeres carnais. Haja visto que uma igreja diz assim, vamos fazer o jejum de Daniel e você vai perder peso. Mas que jejum é esse? Né? Que jejum é esse? Que é para perder peso, para ter corpo formoso e para atrair com sensualidade a outros. E a pessoa fala, não, mas se você se sentir bem, tá tudo bem. Não, nem sempre. Apóstolo Paulo falou comigo, levai em você, como eu levo em mim, as marcas de Cristo, as aflições de Cristo. Eu tenho que ser diferente, eu não posso ser mundano como o mundo é. Eu não posso amar as coisas mundanas como o mundo ama. Eu sou a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida no sangue de Jesus e representante do céu na terra. Então eu tenho que ser diferente e eu tenho que andar em santidade de vida. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso. E em 2 Timóteo, ele diz quem eles são, né? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz quem eles são. E no verso 4, diz que eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles querem viver muito bem, porque isso dá prazer a eles. Eles querem ter mesas fartas, carros lindos, roupas de etiqueta, porque isso dá prazer a eles. Dinheiro no banco, posses e mais posses, porque isso dá prazer a eles. Mas não quer saber do necessitado, do pobre, da viúva. E Tiago fala que esta é a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e cuidar da tua alma para que ela não pereça no fogo do inferno. Então você precisa se lembrar disso. Esses falsos pregadores, esses pregadores de elite, esses labaredas de fogo, que de fogo não tem nada, só tem palavras, eles vão se acertar com Deus e Deus não compactua com o que eles fazem. É por isso que as obras deles são más, parecem boas, mas não são boas, são más. E eles esquecem que Deus puniu, né, o homem com o dilúvio, que Deus puniu Sodoma e Gomorra, e que Deus puniu muitos outros que fizeram coisas más perante ele. Então,
Estes homens pensam que não haverá um juízo, mas haverá um juízo, e a Bíblia diz que Deus os guarda para o dia da sua ira, que o fogo do inferno que é preparado para o diabo e os seus demônios também são preparados para os malditos que se verão separados de Jesus. Ele dirá: maldito, saia da minha presença, e você vai para onde o fogo arderá, em Satanás, os seus anjos, os seus demônios e os ímpios, e você vai com ele por ser um falso profeta. Isso foi o que Jesus afirmou. Mas você que está vendo esses dias, livre-se disso. O que a Bíblia diz a você? Deus é longânimo para com você, para não te deixar ir para o fogo do inferno, para tratar com você e salvar a tua alma. Então você e eu devemos glorificar a Deus, enaltecer e buscar a Deus e buscar a santificação. A Bíblia diz que sem ela, ninguém verá o Senhor. Então purifique-se mais e fique longe dele. Não deixemos que esses mestres do mal, como diz a Bíblia, nos engane. Santifiquemo-nos a cada dia mais pela palavra da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E esta é a pergunta: por que eles não falam deste sinal? Porque eles são estes sinais e não podem falar destes sinais. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família no nome de Jesus.